Quando a gente fala de teoria de apego, Wesley, nós estamos falando da vinculação. A forma com que eu me vinculo com o outro, né? Essa teoria ela foi construída pesquisando a forma com que os bebês se relacionam com as mães. E como vocês sabem, vocês já devem ter percebido e percebem isso o tempo todo, se não percebem, começam a perceber, cada pessoa, quando se torna mãe, cada mulher, quando se torna mãe, ela tem um jeito peculiar de tratar o bebê. Tem mães mais seguras, mães ansiosas, mães inseguras. E o jeito que essa mãe é, na verdade, tem a ver com o jeito que ela é na vida dela, né? Então, esse estudo da vinculação, de como o bebê se comporta com uma mãe segura, com uma mãe ansiosa, com uma mãe ambivalente, vai formando o jeito dessa pessoa ser na vida. Ela vai para a primeira infância, para a adolescência, se sentindo de determinadas formas, que nós vamos falar aqui um pouquinho. E é um pouco explicado por esse... Um pouco não, né? A explicação está nessa forma vincular do início da vida, né? Aí eu acho que talvez valha a pena a gente falar assim, e quando existe a falta dessa mãe? Pessoas que vão substituir essa figura materna. Então, a pessoa que vai cuidar desse bebê, né? Os Isso que é cuidadores. teoria de apego. Eu vejo muito as pessoas com essa angústia, né, Cláudia? De que, assim, às vezes não, não, perdeu a mãe muito cedo ou perdeu o pai muito cedo e fico com essa preocupação. O que vai ser da minha vida, né? O que aconteceu se eu não tenho ali, se eu não tive um pai e uma mãe? Então é importante a gente fazer essa ressalva, né? De que emocionalmente a gente encontra um substituto para essa figura emocional na nossa vida, né? Na verdade, né, a vinculação nos salva como seres humanos, né, Wesley? Nós somos o único animal na rede de animais biológicas, né, que não conseguem sobreviver sem que alguém cuide da gente nos primeiros meses e anos, né? Então, quando a gente é bebê, o bebê ele não vai encontrar um substituto, mas um adulto vai chegar fazendo a função de substituto, né? Então, na ausência da mãe, na ausência do pai, vai ser a figura da avó. Na presença da mãe, mas essa mãe ou trabalha ou essa mãe não tem condições amorosas e fisiológicas de cuidar desse bebê recém-nascido, porque teve uma depressão pós-parto. Alguém ali do núcleo dela vai fazer essa função para esse bebê, né? Então, na verdade, todos nós que estamos aqui só existimos porque alguém cuidou da gente, independente da forma, né? E aqui hoje nós vamos falar dos tipos de formas de cuidados e as consequências que isso tem na vida. Eu Mas lendo sobre. eu penso que vale a pena a gente vocês ouvirem isso que a gente vai falar sem tanto peso, né? Porque é comum assim, né? Ah, é tudo culpa da mãe, tudo culpa do pai, né? A forma com que esse pai e essa mãe fez e agiu tem a ver com a história de vida que esse pai e essa mãe teve. E a história que esse pai e essa mãe teve tem a ver com a história do seu avô e da sua avó. Então, vamos tentar ouvir tudo que vai ser falado hoje com amorosidade, né? Tentando não julgar. Eu acho que fica mais leve. Porque a forma com que eu vou aprender a me vincular na minha primeira infância, né? Ela vai se desdobrar no desenvolvimento dos papéis na minha vida. Então, se eu recebo segurança quanto bebê, né? Eu estou com as minhas necessidades primárias e essas necessidades são atendidas, o que eu quero dizer com isso? Gente, parece básico, mas não é tão básico. Então, assim, o bebê, a única forma que ele tem de se comunicar é fisiologicamente. Então, ele vai se comunicar chorando, ele vai se comunicar arranhetando, fazendo algum barulhinho, ele vai se comunicar, às vezes, fisiologicamente, tendo uma febre, o intestino funcionando ou o intestino não funcionando, tendo gases ou não tendo gases. Então, essa é a forma com que o bebê se comunica. Se essa mãe ou esse cuidador, então, eu sempre vou tomar o cuidado de falar mãe ou cuidador, tá? Porque pode ser que tenham pessoas que não tiveram essa mãe fazendo, mas teve alguém que fez essa função.
ela consegue entender e perceber a necessidade desse bebê, ela vai oferecer um chazinho, que os pediatras odeiam hoje, né? Mas, como diz uma amiga minha, se deu certo comigo, vai dar certo com meu filho. Então, eu vou seguir os ensinamentos da minha avó. Então, eu acho que não se perde isso, né? Vai dar o chazinho, vai aquecer, vai amamentar, vai trocar a fralda. Você está oferecendo para esse bebê aquilo que ele está precisando. Então, o desconforto vai passar. Se esse bebê, por exemplo, ele está chorando porque ele está com calor. Se essa mãe, e a mãe, assim, a cuidadora, ela vai aprender na tentativa e erro. Tá? Se essa mãe percebe que pode ser calor e ela abre o macacãozinho, ela tira a calça do bebê, o bebê ele passa a se sentir em conforto. Ele se sente seguro. Então, o que acontece? Essa pessoa, quando ela vai lá para a escolinha primária, se acontece alguma coisa na escola, ela está segura. Ela está com vontade de fazer xixi e ela vai falar assim, professora, eu preciso fazer xixi. Ela não vai segurar para ela. Porque ela sabe que ela tem um histórico de que quando ela pede alguma coisa e é uma necessidade básica, é atendida. Aí ela vai na adolescência da mesma forma. Se ela tem um amigo que está fazendo uma coisa que não é legal para ela, ela vai se sentir segura de falar, eu não estou gostando do que você está fazendo. E aí as relações elas vão se ajeitando. E isso se expressa na relação amorosa. Agora, se eu, bebê, tenho um cuidador que não consegue compreender minhas necessidades básicas, tá? Eu começo a entender, e isso também é fisiológico, nós estamos falando de neurobiologia cerebral. Isso nós também, o bebê ele passa a entender que mesmo que ele chore, porque ou ele está com fome, ou ele está com dor, o adulto não está ouvindo ele. Vamos imaginar uma figura materna com depressão pós-parto. Ela não está ouvindo, porque ela está tão dentro do mundo dela que ela não atende essa necessidade desse bebê. Né? Esse bebê, ele vai para a vida na escolinha entendendo que o mundo não escuta ele. E aí starta nele um modo de sobrevivência, que nós vamos falar um pouquinho dos tipos de apego. E isso também vai se desdobrando para a adolescência e para a vida adulta, entende? Aí você vai falar assim para mim, mas Cláudia, o que isso pode acontecer, por exemplo, com 2 anos de idade? A mãe cuidou do bebê, atendeu todas as necessidades básicas desse bebê, e a partir dos 2 anos de idade, o casamento dela entrou em crise e eles começaram a brigar muito, né? Uso de droga, uso de bebida alcoólica, traição, perda de emprego, qualquer coisa. Esse casal, ele entra numa dinâmica de muita briga, e se esse casal não consegue enxergar esse bebê, o bebê tem demandas. Então, se o bebê chega com 4 aninhos e fala, papai, vamos brincar, e esse papai tá nervoso, ele dá uma esculambada nesse bebê. Então, essa criança, ela nunca sabe quando ela pode contar ou não com esse pai, porque esse pai, ele tem uma oscilação de humor, entende? Pelas questões privadas desse pai. Só que essa criança, ela não tem recursos de perceber que ela não tem nada a ver com essa história. A primeira tendência da criança é achar que ela fez alguma coisa errada. E aí ela vai criando estratégias, né? Então, aqui agora há pouco apareceu alguém falando assim, a minha mãe só gostava de mim quando eu adoecia. Gente, essa pessoa entendeu, enquanto criança, lá atrás, que quando ela ficava doente, essa mãe olhava para ela. Aí ela cria um padrão de adoecer para ser ouvida. Isso é errado? É sobrevivente. E cada um de nós, a gente tem o nosso jeito de ser ouvido, de ser enxergado no mundo. E a gente também tem o seu jeito de não ser ouvido e não ser enxergado. Porque tem as pessoas que preferem serem invisíveis. Porque se sentem muito ameaçadas de serem vistas. Então, assim, é bem complexo, não tem uma regra, sabe? 2 mais 2 é 4. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco dos tipos de apego, para a gente meio que desenhar o jeito que cada um vai se tornando. Muito obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui.